Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Gente, hoje na bicicleta ergométrica, tá? Tô fazendo, comecei hoje na bicicleta, voltei pra bicicleta. Estou aqui há 13, quase 14 minutos. Vou tentar fazer de 50 a 60 minutos hoje, tá? Botei peso e adeus esteira, tá? Esteira eu não posso fazer mais por causa do meu joelho, tá? A recomendação do ortopedista é não ir mais para esteira, para esteira, tá? É fazer assim exercícios de baixo impacto. Então, eu tô vim aqui para bicicleta. A bicicleta ela ajuda, né? Ganhar musculatura, melhorar condicionamento, perder peso. Enfim, isso, né? Isso. Inclusive ajuda o joelho, né? Então eu vim. E vamos ver, né? Se eu melhora a minha saúde, meu corpo, meu condicionamento, minha performance para arte marcial. Bom, gente, aqui é um momento que eu conto, né? Vou contando as coisas nas artes marciais, aconteceram muitas coisas, os bastidores das artes marciais. Pouca gente conta, né? A maioria das pessoas não contam como é que é árduo, um caminho difícil, pesado. Acho que as mulheres mais conscientes, mais inteligentes, mais politizadas vão ter muitos problemas nas artes marciais, né? Vai ser complicado, você vai ver muita coisa errada, vai discutir, enfim, é muito complicado, mas quando você gosta muito da arte marcial, você vai tretando. Depende, né? Da tua personalidade. Geralmente as pessoas ficam pamonha, tá? Assim, é difícil a pessoa tretar. Mas tem pessoa que treta. Eu não sei quem é, tá? Não vou contar pra vocês quem é. Então eu tive muitos problemas, né? Nos dojos de artes marciais. Muitos, com professores, grupos inteiros. Não é uma coisa muito dramática pra mim, porque eu sempre foi assim. Minha vida foi assim sempre, né? Então, não foi um complicador isso, tá? Faz parte, acho que faz parte do treino. Sinceramente, as tretas que eu tive nas artes marciais, elas pra mim fazem parte do treino, tá? Faz parte do meu treino, da minha evolução, do meu aprendizado, né? Como lidar com esses homens machistas, professores, senseis, sifus, nossa, difícil, difícil. É difícil você lidar, né, com os homens nas artes marciais, sobretudo quando eles são liderança, né? Quando é colega de treino, tudo bem, você desencana dele, ignora o cara, né? Põe ele na geladeira, mas quando é liderança, aí é mais difícil, né? Lidar com a liderança machista. Todos os dojos em que eu estive, os professores eram bem, né, complicadinhos para lidar. Enfim. Mas eu tô agora tranquila, sinceramente, assim, eu tô bem. Agora eu tô tendo que lidar com os desafios físicos, que são meu joelho, né, e tal, desgaste do joelho, essas coisas, né, assim. Mas é o caminho solitário mesmo, né, pra mulher o caminho é solitário, tá? E quanto mais ela é crítica, né, quanto machismo e tal, não faz o jogo, né, do poder, mais solitário é, né? Então, solitário mesmo me faz parte pra mim, normal. Eu quero criar minha própria arte, eu quero tirar da arte, eu vou pra arte, aprendo as técnicas e depois eu adapto, tá? Pro meu jeito. Eu crio um jeito da arte, tá? Eu faço isso com todas. E meu objetivo não é ser clone, copiar o sensei, sabe, assim, reproduzir já o que as pessoas fazem, não. Eu quero fazer minha própria arte e dar minha assinatura para a arte, tá? Então, eu vou contar para vocês alguns casos tensos, né, que você vai passar quando você está na arte marcial e tal. E eu fiquei muitos anos no Aikido, contei para vocês isso já, né? E aconteceram muitas coisas, né, nos dojos de Aikido. Muitas tretas, muita brigaiada, muito conflito com os senseis, com os professores, os mestres, né? Foi bem difícil, bem complicado, mas eu acho que faz parte da minha personalidade e faz parte do treino, tá? Eu acho. Isso faz parte do treino pra mim, né? Esses relacionamentos. E aí eu peguei... eu me lembro que uma vez, né, lá no dojo, eu fiquei muitos anos no dojo do japonês, esse japonês com o qual eu entrei em conflito no final, porque ele tentou me censurar.
Tá, eu não aceitei a censura dele, dei uma lição de moral nele, saí do dojo dele. Decidi sair porque eu achei que não era um lugar adequado para eu ficar, né? Muito machismo, a liderança dele é muito ruim, sempre foi. Ele alimentava coisas erradas, né? Porque ele não tem ética, casado com a aluna. Então, assim, eu achei que realmente ali não dava mais para eu ficar. Eu fiquei um tempo, fui vendo muitas coisas lá que eu achei absurdas e, por fim, eu entrei em conflito com ele, tá? Com o sensei, o dono do dojo. É isso aí. Discuti com ele e saí. Nesse dojo, eu fiquei muitos anos, tá? Eu fiquei faixa amarela, roxa, fiquei a branca, a amarela e a roxa, tá? Eu tava indo pra verde quando eu saí. Me lembro que teve um momento, e assim, era um dojo muito machista. É ainda, né? Esse dojo de Aikido, desse japonês, esse descendente japonês, eram 2 professores, né? O professor dava aula para mim de domingo, puxa saco do japonês, e alimentava coisas erradas no dojo também, professor de domingo. E esse professor descendente de japoneses, que era o dono do dojo. O dojo dele era extremamente machista, né? Além dele ser machista, os 2 são bem machistas. O grupo era bem machista, tá? Muitos homens, bem machistas, bem sem educação, pessoal assim, sem nível, assim, sabe? Realmente, como eu treinei muitos anos com eles, eu fui vendo, né? Pessoal bem sem educação, bem nível baixo, falavam mal das mulheres, eram, sabe, sem educação, ficavam rindo das mulheres. Era assim, eram uns homens bem, não sabiam sentar no tatame, as faixas pretas, sabe, assim, agressivos, sabe, um pessoal bem sem nível, assim. E o japonês alimentava, porque ele é machista, né? Então, quando você tem um sensei machista, você vai ver que o sensei, ele alimenta o machismo do dojo, porque ele é machista, ele se identifica. Ele não vai chamar a atenção dos homens, porque ele se identifica com os homens machistas, porque ele é machista, tá? Então, é isso. Então, esse sensei japonês, eu discordava da liderança dele. Eu sempre discordei, né? Mas, enfim, até eu fui levando, porque ele nunca me interessou comigo e tal, filmava nas aulas e tal, ele deixava, nunca reclamou. Era tranquilo. Até que no final eu bati de frente com ele, né? Entrei em um conflito com ele. E ele pegou, eu lembro que no dojo dele tinha um cara, um barbudo. Na época, ele era casado com uma moça que treinava comigo, inclusive. Ele era faixa verde, um barbudo. Os filhos dele treinavam lá, e ele era casado com essa moça também, que treinava junto. E ele já estava lá há muito tempo, ele puxava o saco do sensei, esse cara. Provavelmente está lá ainda, grosso. E ele tinha vindo de uma outra arte, se não me engano, aquela outra vietnamita. Ele era bem grosso, né? Bem grosso esse barbudo. Super antipático, um cara esquisito. Ele não sabia se comportar, sabe? Em tatame. Um cara fora, né? Totalmente fora, eu não gostava dele. Ele lançava as pessoas com tudo, esse barbudo. Bem, ele não conseguiu entender o Aikido, provavelmente até hoje não conseguiu, porque ele vinha de uma outra arte, que era a vietnamita, que eu já fiz matéria aqui sobre essa arte, tá? Eu já fiz aula. É uma arte bem pesada. Não tem nada a ver com o Aikido. Ele veio dessa arte, ele não conseguiu incorporar o jeito do Aikido. Então, e ele foi passando, e o professor nunca corrigiu ele, né? O japonês, porque ele puxava o saco do japonês, o japonês puxava o saco dele, o japonês só corrigia o que ele não tinha que corrigir, né? Mas o que ele tinha que corrigir, que era o machismo, o comportamento das pessoas lá, ele não conseguia corrigir, porque ele era machista, e ele tinha uma liderança ruim, uma liderança antiética, tá? Você vai ver muito isso em dojos. Você vai ver muitas lideranças antiéticas, e você vai perceber. E vai ser difícil você ficar nesse dojo. Vai ter um momento que você não vai conseguir ficar mais, tá? Porque você tá ali junto, você tá conivente, né? Então, era bem difícil. E eu me lembro que esse cara, ele lançava as pessoas com tudo, esse barbudo. Eu não gostava de treinar com ele, evitava de treinar com esse cara, tá? Grosseirão. Porque no Aikido você tem que ter uma preocupação com o outro, né? O criador do Aikido, Morishei Ueshiba, sempre falava isso, né? Você tem que tratar o teu Uke como se fosse um bebê recém-nascido, ou seja, você tem que tomar cuidado com o seu Uke, porque o seu Uke empresta o corpo dele para você. Então, você tem responsabilidade com o seu Uke. E outro, ele é mais graduado, né? Ele era mais graduado. Então, quando ele vinha me lançar, eu caía antes. Porque quando você vai treinar Aikido com um cara ogro desse jeito, você tem que cair antes. Se você cair quando ele jogar, ele te machuca, né?
Então eu caía antes dele me jogar. Eu caía antes. Na verdade, ele não estava me lançando. Eu estava caindo antes, porque era uma defesa, né? E você vai treinar com homens bem ogros. Eu treinei com homens bem ogros no Aikido. Então, você vai aprendendo estratégias para você não se machucar. Você tem que cair antes quando você está com um cara desse, tá? Você tem que cair antes. Eu caía antes. Só que é o seguinte, eu fui me irritando bastante, né? Porque a gente estava no Kakarigei. Kakarigei é assim, são filas, né? Então, cada um vai aplicando a técnica. Eu estava no Kakarigei, na fila, no grupo dele. Porque assim, todos os grupos tinham assim uma fruta podre. Esse dojo era bem difícil. Esse dojo que eu fiquei muito tempo de Aikido. Bem difícil. Não tinha ninguém que prestasse lá, tá? Na verdade era isso. Então assim, todas as filas estavam contaminadas por frutos podres. Aí eu acabei ficando aquela mesmo, desse barbudo aí que eu não gostava, tá? Mas eu fui me irritando. Porque ele não lançava só eu daquele jeito, né? De qualquer jeito, agressivamente. Ele lançava todo mundo. Todo mundo ele lançava daquele jeito, né? Aí, quando ele veio me lançar, eu me preparei. Eu fui ficando com ele por aqui, né? Esse barbudo com essa mulher dele é uma pamonha. Se ela tá casada com ele, não é pra falar mal de uma mulher, mas assim, uma mulher pra estar casada com aquele cara lá, realmente. Não sei como, mas eu vi uns caras assim fora, né, que eu vi uns caras, nossa, uns caras sem noção nenhuma, casados com mulher, a mulher acabada, né? A mulher acabada, sabe? Cheia de filhos, assim, você via, você fala, nossa, essa mulher é super infeliz, né? Você percebia. Por mais que ela fingisse, né? Impossível ser feliz com aqueles homens. Impossível. Mas cada panela tem sua tampa, esse que é o problema, né? E ela, a mulher dele não era ruim não, só que era uma pamonha, não tinha personalidade nenhuma, né? E ele veio com tudo, me lançou. Eu estava preparada já, porque eu estava com ele por aqui, né? Porque assim, eu vou treinar com uma pessoa, qualquer pessoa, homem ou mulher. Se ele me lançar com tudo, for agressivo comigo, eu fico com ele por aqui. Eu guardo dele. Eu não deixo quieto não, sabe? Porque assim, você tá num treino, o treino tem que ser amistoso. Se o cara vem te derrubar, te chutar, te machucar, ele tá querendo briga. Ele vai ter, né? Então, eu peguei, eu fiquei esperando ele. Eu vi que ele ia me lançar com tudo. Eu peguei ele com tudo, joguei ele pro chão. Eu joguei ele no chão. Foi muito engraçado, gente. Foi muito engraçado, porque ninguém esperava aquilo, né? Ele se segurou para não cair. Porque eu puxei ele comigo pro chão, quando ele me puxou com tudo. Ele falou, opa. Engraçado. Foi tenso, ficou tenso. Falei, você não tá me lançando com tudo, então nós dois pro chão. Eu tava uma arara, né? Porque assim, sabe, você treina numa boa com as pessoas, né? Você tem um controle, mesmo que você não goste da pessoa, né? Você respeita a pessoa, só que você também quer ser respeitada. Se a pessoa não te respeitar, ela vai ter o dela. Né? Então, eu peguei, guardei, puxei ele com tudo pro chão. Ele se segurou, e foi difícil ele se segurar. Com tudo. Puxou assim. Ele, epa. Fui segurando. Falei, então, você não tá me lançando com tudo? Então nós vamos nós dois pro chão. Eu tava brava. Aí ele pegou, se me soltou. Aí ele viu, ele falou. Aí ele pensou, eu vi que ele se assustou comigo, né? O homem se assusta. O homem se assusta quando você é agressiva com ele. Tá, ele se assusta. Ele se assustou. Aí ele falou, aí ele entendeu com quem ele estava treinando. Né? Porque as pessoas olham, às vezes, você, vê que você é boazinha, tranquila, fala manso. Eles acham que você é pamonha. Você não é pamonha, né? Você não é ao contrário. Teu copo tá subindo. E aí ele me respeitou. Nunca mais ele me lançou desse jeito. E foi muito engraçado, porque ficou tenso. Ficou tensa a fila que eu tava, tá? Tanto é que eu vi o sensei japonês do outro lado. O sensei japonês estava só olhando para mim, assustado. Para mim e pro cara, né? Ele parou tudo. Falou, calma, para. Priscila, fica nessa fila. E tal. O outro cara vai pra outra fila. Ele me separou do cara. Porque ia dar briga. Ia dar briga mesmo, né? Então, às vezes, tem momentos que são tensos. Que você vê que o cara quer te derrubar, te ferrar.
Ele não está treinando numa boa como você. Independente de você gostar ou não da pessoa, você tem que ser racional num treino. E treino é respeito. Independente, somos samurais inimigos, tá? Somos samurais inimigos. Isso é ponto. Só que a gente está treinando ali num momento cordial, né? Eu respeito a pessoa me respeita, independente de eu gostar dela. Agora, se a pessoa não me respeita, ela está rompendo um código de ética. Então, né? Ou respeita ou não respeita. Então, assim, o sensei ficou tenso, clima. O sensei lá viu que eu ia entrar em conflito com esse cara. Eu já tinha entrado em conflito com ele, né? Ia dar confusão. E ele separou. Na hora ele parou a fila que eu tava, falou: Priscila, você vai para outra fila. Você botou o cara na outra fila, me deixou na fila lá. Então é isso. O cara nunca mais mexeu comigo, nunca mais. Então, às vezes, infelizmente, você tem que ser assim com o homem. Tem homem que você tem que ser assim. Ele faz, na verdade, as coisas para você estourar, né? Quando você estoura, ele acha que você não vai estourar. Na hora que você estoura, ele vê quem é você. Tá? Infelizmente é assim. E quando eu treino, eu não treino para machucar pessoas. Eu não treino para machucar pessoas, porque é o seguinte, eu tenho que machucar a pessoa na rua, né? Se a pessoa me atacar, aí sim eu me defendo. Eu não estou fazendo arte marcial para machucar pessoas, né? Eu faço arte marcial para me defender. Então, para que eu vou ficar machucando uma pessoa no treino? A pessoa no treino está me emprestando o corpo dela. Então, eu tenho que ser responsável por essa pessoa. Essa pessoa está sendo solidária de treinar comigo, de me emprestar o corpo dela. Então, é burrice eu machucar a pessoa. Não tem sentido, né? É ridículo. Mas você vai lidar. Como os homens são problemáticos, né? Os homens são muito problemáticos e eles ficam com o ego inflado quando vem treinar com mulher, quer mostrar que sabe. Mas é um idiota, né? Um cara mais graduado é covardia. Ele era bem mais graduado que eu. Esse cara, bem mais graduado. Então, assim, ele não tem nem ética. Mas isso, quando um sensei vê isso, um sensei tem que... Qual que é a obrigação do sensei? Ensinar esse cara. Mas você não vê senseis ensinando, né? Os praticantes a se comportarem no dojo, a serem responsáveis, né? Pelos treinos, pelas pessoas. Você não vê isso. Por isso que a arte marcial está se perdendo. Em egos, em vaidades, em machismos, em senseis e lideranças sem ética. É isso. Até, gente.